Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa última sexta-feira da Quaresma, quero conversar com vocês sobre a oração da Via Sacra, muito comumente rezada justamente nesse período da igreja. A gente vai conversar nesse vídeo sobre a origem da Via Sacra e algumas curiosidades que envolvem essa oração. A começar pelo significado da palavra, da expressão. Via Sacra vem do latim caminho sagrado. Outra expressão também usada, Via Crucis, é o caminho da cruz. Nada mais é que uma oração que nos leva a percorrer os últimos momentos de Jesus, desde a sua condenação à morte até a sua crucificação e morte no Calvário. Bom, a Via Sacra tem sua origem na devoção dos primeiros cristãos em visitar os lugares sagrados. Se você perceber, a Via Sacra nada mais é do que revisitar os lugares sagrados, os lugares onde Jesus deu os seus últimos passos antes da sua morte na cruz. A partir dessa devoção, a igreja percebeu que nem todos os cristãos tinham condições financeiras ou até materiais ou disposição física para fazer essa viagem da Europa até Jerusalém para fazer essa peregrinação. A peregrinação estava perigosa já, porque havia acontecido a tomada de Jerusalém pelos muçulmanos, houve a necessidade de uma intervenção da igreja através das cruzadas. Então, fazer a peregrinação em Jerusalém já não era algo factível para todos os cristãos. Então a igreja começou a reproduzir, através de ícones e imagens, a Via Sacra, não como nós conhecemos hoje, mas os últimos passos de Jesus foram reproduzidos nas igrejas na Europa, a viabilizar que outros cristãos pudessem então visitar esses lugares sagrados e ali fazer a sua oração. Uma curiosidade sobre isso é que, como antes eles tinham mais no sentido de visita a pontos turísticos, eles não seguiam uma ordem cronológica dos fatos. Por exemplo, os primeiros registros de roteiros escritos de visita aos lugares sagrados partiam do Calvário, ou seja, de fora de Jerusalém, percorrendo então um caminho invertido. Somente anos mais tarde, um padre inglês, fazendo peregrinação com os seus fiéis, ele então estabeleceu o caminho cronologicamente correto, partindo então de dentro de Jerusalém, onde Jesus foi condenado à morte, até a sua morte no Calvário. Bom, algumas curiosidades interessantes sobre a Via Sacra que eu queria partilhar com vocês e que parecem que não tem, histórias que parecem que não tem nada a ver com essa oração, mas tem tudo a ver. Por exemplo, São Francisco de Assis como São Francisco de Assis se relaciona com a Via Sacra? Lembra que eu falei que os muçulmanos haviam proibido a peregrinação dos cristãos até Jerusalém? Quando os cristãos conseguiram retomar Jerusalém através das cruzadas, anos mais tarde, Jerusalém foi tomada novamente pelos muçulmanos. E essa retomada pelos muçulmanos foi ainda mais violenta e definitiva, como é até hoje. Jerusalém é um lugar onde os judeus, os muçulmanos e os cristãos precisam viver da maneira mais harmoniosa possível. Mas, naquela época, as peregrinações eram completamente proibidas. Foi São Francisco de Assis que se dispôs a ir conversar com o sultão Camil, que era ali o responsável por cuidar de Jerusalém pelos muçulmanos. Ele vai até o sultão com dois propósitos: converter o sultão e convencê-lo a permitir as peregrinações. Converter ele não conseguiu, mas ele conseguiu demonstrar para o sultão a verdadeira essência da fé cristã e qual era a intenção dos cristãos em visitar os lugares sagrados. E por isso, o sultão, sentindo simpatia pelo santo, autorizou que os cristãos voltassem a peregrinar por Jerusalém. Bom, essa é a história da origem da Via Sacra, como ela começou. Agora, como ela chegou até nós da forma como nós conhecemos hoje? Como eu disse, os primeiros roteiros escritos começavam de fora de Jerusalém, do Calvário, percorrendo o caminho invertido. Somente no século XIII, um padre inglês escreveu, pelo menos é o primeiro registro escrito, de um roteiro que parte de dentro de Jerusalém, de quando ele é condenado à morte, quando Jesus é condenado à morte, a partir daí até a sua morte no Calvário, até o Gólgota. A igreja, como eu disse, instituiu uma forma de viver essa peregrinação fora de Jerusalém. Como ela fazia isso? Ela reproduzia as imagens
e incentivava os cristãos a visitar esses lugares e lá fazerem suas orações. O primeiro registro de uma oração mais sistematizada é das 7 quedas de Jesus. Ali constam 7 momentos daqueles últimos passos de Jesus até a cruz. O encontro com Maria, o encontro com Verônica, o encontro com Simão Cirineu, as suas quedas. Então, tratado assim como as 7 quedas do Senhor. 7 momentos definitivos e marcantes desses seus últimos passos até a cruz. No século XIII, uma irmã carmelita chamada, no século XV, uma irmã carmelita chamada Ian Pachas, ela escreve um livro chamado Peregrinação Espiritual, em que ela sistematiza isso no formato de oração. Não era somente visitar os lugares, mas orar e fazer uma peregrinação a Jerusalém, só que de maneira espiritual. Vou percorrer o caminho sagrado com Jesus em oração. Esse livro trazia um roteiro que durava quase um ano de peregrinação espiritual. Ela marcava os lugares sagrados e levava a uma meditação da vida de Jesus e desses últimos passos de Jesus. Era um roteiro bastante extenso. Somente no século XVI, no século seguinte, um camarada com um nome complicado chamado Andrichomius, ele sistematizou a Via Sacra em 14 estações, muito parecida como a gente tem hoje. Há variações ali de expressões, mas já eram as 14 estações que nós conhecemos hoje da forma mais popular. Mas você sabia também que a Via Sacra se relaciona com o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Pois bem, se você perceber, lembrado do filme, tem uma cena em que Maria entra no átrio onde Jesus foi flagelado e começa a secar o sangue de Jesus, limpar o sangue de Jesus no chão. Pois bem, Mel Gibson não tirou isso da cabeça dele. Esse fato está narrado no livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, que é baseado nas revelações que Jesus deu à beata Ana Caterina Emmerich. Nesse livro, ela relata fatos e detalhes da Paixão de Cristo que não estão descritos nos Evangelhos. Claro, é uma devoção particular, ninguém é obrigado a acreditar, não existe uma verdade de fé nisso, mas faz todo sentido perceber que Maria viveu aquilo de maneira muito intensa. Não era uma pessoa alheia àqueles fatos, não estava observando de longe, mas pelo contrário, ela estava próxima ao seu filho, cuidando dele e zelando pelos lugares onde Jesus passou. Por que isso é importante? Porque, segundo o relato da Beata, Maria contava os passos entre um lugar e outro, os lugares que marcaram a vida dela e que ficaram gravados no seu coração ao longo da Paixão de Cristo. Então ela contava a distância entre um lugar e outro, contando os passos. Por exemplo, a gente sabe através desse relato que Jesus caiu pouco depois de sair da casa de Pôncio Pilatos, onde ele foi condenado, onde foi a sua primeira queda, cerca de 700 ou 800 passos a partir da saída da casa de Pôncio Pilatos. E Maria, depois que saiu de Jerusalém, foi morar com São João na cidade de Éfeso. O relato da Beata nos conta que Maria fazia a Via Sacra contando os passos e marcando em pedras e em árvores o lugar onde aconteceram fatos que marcaram o coração de Maria. Então ela fazia assim o percurso da Via Sacra. Como você vê, através da Via Sacra, a gente percorre a Via Dolorosa com Jesus, mas também com Maria. Um outro ponto importante sobre a Via Sacra, que eu quero chamar a atenção de vocês, é como Jesus se identifica com as pessoas mais vulneráveis que ele mesmo relatou nos Evangelhos. Ele fala dos nus, das pessoas que têm sede, que têm fome, dos prisioneiros, dos enfermos, dos peregrinos. E ele vive cada um desses momentos quando ele está sofrendo a sua paixão. Ele é despido ao subir na cruz, ele sente sede, ele é uma pessoa enferma que precisa de ajuda, ele recebe ajuda justamente de um peregrino, que é Simão Cirineu, ele é uma pessoa prisioneira acusada inocentemente, acusada injustamente e condenada à morte. Então você percebe que há sim uma identidade de Jesus com essas pessoas mais vulneráveis. E por isso Jesus fala, quando fizeres isso a um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. E aí quando perguntam para ele, Senhor, quando é que a gente te viu assim? Ele responde isso na sua paixão na cruz, a sua paixão e morte na cruz, onde ele vive todos esses momentos. Então é importante que quando a gente ajuda essas pessoas mais vulneráveis,
mais sofridas, a gente está ajudando Jesus, unindo-nos a Ele na sua via sacra. Por fim, quero estimular vocês a rezar a via sacra através de uma promessa que ele fez a Santa Faustina e que está registrado no Diário da Santa, no capítulo 737. Ele nos diz o seguinte: são poucas as almas que contemplam a minha paixão com um verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Então é assim que a gente celebra, que a gente reza a via sacra. Medita piedosamente sobre a paixão de Jesus. Revisita aquele momento histórico e vive com ele novamente. E vive aquele momento novamente agora com o Senhor, unindo os nossos sofrimentos ao sofrimento de Cristo para salvar as almas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Ao longo da Semana Santa, a gente ainda vai fazer outras reflexões. A gente sabe que vai viver uma Semana Santa diferente, cheia de restrições, mas ainda assim vamos meditar com piedade sobre a paixão do Senhor. Ele morreu, mas no domingo que vem a gente vai estar celebrando, porque ele vive. Um abraço a todos, até a próxima.